Você já ouviu dizer que toda verdura é saudável? Pois saiba que isso pode ser um erro perigoso, especialmente depois dos 60 anos. O que vou te contar hoje pode parecer inacreditável, mas existe uma verdura comum que você encontra toda semana no mercado, que pode ser mais tóxica para o seu corpo do que o próprio álcool. Sim, você ouviu certo. Ela é bonita, está presente em muitas receitas tradicionais e para muita gente é sinônimo de saúde. Mas o que ninguém te contou é que em alguns casos essa verdura pode causar dores articulares, cansaço extremo, inflamação crônica e até piorar doenças como artrite, tireoidite de Hashimoto e pressão alta. E o pior, muitas pessoas estão passando mal e nem imaginam que o problema está ali no prato, disfarçado de comida saudável. Hoje vamos revelar qual é essa verdura traidora e o que nós, especialistas em saúde e vitalidade na maturidade, estamos descobrindo sobre ela. E o melhor, você também vai conhecer 4 verduras poderosas que podem limpar seu corpo, fortalecer sua memória e controlar o açúcar no sangue naturalmente. Comenta aí, você já desconfiou que alguma verdura te fazia mal? Deixa o like e se inscreva no canal Saúde e Vitalidade, porque essa informação pode salvar vidas. Se existe uma verdura que merece lugar fixo no prato de quem já passou dos 60, essa verdura é o brócolis. E não é porque ele está na moda ou porque aparece em receitas fitness, é porque ele atua como um verdadeiro remédio natural, com comprovação científica e resultados visíveis no dia a dia. O brócolis é rico em sulforafano, um composto natural com forte ação anti-inflamatória. E aqui vai um dado importante: a inflamação silenciosa é uma das maiores responsáveis por doenças em idosos, como diabetes, hipertensão, Alzheimer e até certos tipos de câncer. E o sulforafano tem a capacidade de interromper esse processo de destruição invisível que acontece dentro do corpo. Além disso, o brócolis melhora a sensibilidade à insulina, ou seja, ajuda o corpo a controlar melhor o açúcar no sangue. Algo essencial para quem vive com pré-diabetes ou já teve episódios de glicemia alta. Também protege o coração, melhora a memória, fortalece os ossos e até auxilia na coagulação sanguínea por conta da presença de vitamina K e ácido fólico. Mas atenção, a forma de preparo faz toda a diferença. Quando você cozinha o brócolis demais, especialmente se for na água, ele perde grande parte de seus nutrientes, inclusive o sulforafano. Por isso, a melhor forma de consumir é no vapor por apenas 3 a 5 minutos, ou então salteado rapidamente com alho e azeite de oliva. Curiosamente, o alho potencializa o efeito do brócolis graças à alicina, outra substância poderosa. E tem mais. Umas gotinhas de limão fresco ou uma pitada de sementes de gergelim ou nozes não só deixam o sabor mais interessante, como ajudam o corpo a absorver ainda mais os antioxidantes presentes. Se você costuma comer brócolis, comenta aqui como costuma preparar. E se ainda não come, agora você tem um ótimo motivo para começar. Ela é bonita, chama atenção pelo tom violeta e muita gente só coloca no prato para enfeitar a salada. Mas o que poucos sabem é que o repolho roxo é um verdadeiro escudo natural contra o envelhecimento precoce, principalmente depois dos 60 anos. O segredo está em um pigmento chamado antocianina, que é justamente o que dá ao repolho roxo sua coloração vibrante. Esse pigmento é um dos antioxidantes mais potentes da natureza. E o que ele faz? Protege suas células contra danos, melhora a circulação, reduz inflamações crônicas e ainda fortalece o coração e o intestino. Você sabia que muita gente que sofre com cansaço constante, digestão lenta, pressão alta e até mau humor pode estar sendo afetada por algo chamado inflamação silenciosa? Isso acontece quando o corpo está inflamado por dentro, sem sintomas claros, mas aos poucos a saúde vai desmoronando. E é aí que entra o repolho roxo. Quando consumido regularmente, ele ajuda a frear esse processo invisível. E o mais incrível, ele também contribui com a saúde mental. Isso porque melhora a flora intestinal, que tem ligação direta com a produção de serotonina, o famoso hormônio do bem-estar. Outra vantagem é a quantidade alta de fibras que ajudam não só na digestão, mas também reforçam a imunidade e controlam o colesterol. E o melhor de tudo, é barato, fácil de achar e rende bastante. Agora, atenção para um detalhe muito importante. Para manter o poder das antocianinas, o ideal é consumir o repolho roxo cru. Cozinhá-lo demais destrói seus nutrientes. Uma sugestão deliciosa é ralar fininho e misturar com cenoura, maçã verde ou pepino, regar com vinagre de maçã e um fio de azeite. Você costuma comer repolho roxo? Se não,
Que tal dar uma nova chance a ele depois de saber tudo isso? A maioria das pessoas lembra do espinafre por causa do Popeye. Mas a verdade é que essa folha verde não ganhou fama à toa. Especialmente depois dos 60 anos, o espinafre pode funcionar como um suplemento natural completo, ajudando em áreas fundamentais da saúde: visão, memória, músculos e até qualidade do sono. Você já ouviu falar em luteína e zeaxantina? Esses dois nomes complicados são antioxidantes extremamente importantes e o espinafre é uma das principais fontes naturais deles. Eles protegem a retina contra o envelhecimento, previnem a degeneração macular e ajudam a manter a visão clara mesmo na terceira idade. Mas os benefícios não param nos olhos. A luteína também tem um papel protetor no cérebro. Ela ajuda a manter as conexões neurais ativas, melhorando a memória e o raciocínio. Ou seja, consumir espinafre com frequência pode ajudar a manter sua mente mais ágil, lúcida e estável com o passar do tempo. E tem mais: o espinafre é rico em ferro, o que ajuda a prevenir a anemia, um problema comum em idosos que comem pouco ou têm dificuldade de absorver nutrientes. É também uma excelente fonte de ácido fólico que regenera os tecidos do corpo e de magnésio, um mineral que relaxa os músculos e o sistema nervoso, contribuindo para noites de sono mais tranquilas. Mas atenção! O espinafre também contém oxalatos, substâncias que podem favorecer a formação de pedras nos rins, especialmente em pessoas com histórico de problemas renais. A boa notícia é que quando cozido rapidamente ou levemente salteado, boa parte desses oxalatos é reduzida e os nutrientes principais continuam presentes. A melhor forma de consumir: salteado com azeite ou óleo de gergelim. Essas gorduras boas ajudam o corpo a absorver melhor as vitaminas lipossolúveis, como A e E. Se quiser comer cru, faça isso em pequenas porções e sempre misturando com outras folhas, como rúcula ou alface. Você costuma comer espinafre? Conta aqui nos comentários como prepara e já deixa o like se está descobrindo o poder real dos alimentos. A beterraba é aquela verdura que muita gente subestima. Está presente em saladas simples, sucos, às vezes aparece cozida no prato, mas quase ninguém imagina o poder terapêutico que essa raiz carrega, principalmente para quem está na terceira idade. Ela é rica em ferro e magnésio, dois minerais essenciais para idosos que enfrentam problemas como anemia, cansaço frequente, pressão alta ou dificuldade para dormir bem. Só isso já seria motivo suficiente para incluí-la no cardápio. Mas tem mais. A beterraba também contém folato, que ajuda na regeneração celular e fortalece ossos e músculos. E não para por aí. Seu pigmento natural chamado betalaína tem forte ação antioxidante e anti-inflamatória, protegendo o sistema nervoso, o coração e até a retina dos olhos. Ou seja, estamos falando de um alimento que ajuda a manter a mente clara, a circulação em dia e o corpo mais disposto, tudo ao mesmo tempo. E o mais interessante é que seus benefícios são percebidos de forma real. Muitos pacientes nossos relatam que ao incluir a beterraba de forma regular, passaram a sentir mais energia, menos inchaço e melhora no humor. E como consumir para aproveitar tudo isso? A melhor forma é crua ralada em saladas para manter intactos os antioxidantes. Mas se preferir um sabor mais suave, pode cozinhar no vapor, nunca por muito tempo. E aqui vai uma dica de ouro: combine com azeite de oliva e gotas de limão. Essa mistura potencializa a absorção dos nutrientes e realça o sabor. Agora, uma observação importante. Algumas pessoas notam que a urina ou as fezes ficam avermelhadas após o consumo de beterraba. Isso é normal e inofensivo, resultado dos pigmentos naturais da raiz. Porém, se você tem problemas renais, é sempre bom conversar com seu médico antes de consumir com frequência. E você costuma comer beterraba? Já notou diferença na sua disposição ou na digestão? Conta aqui nos comentários. Agora que falamos das verduras que ajudam seu corpo a funcionar melhor, vamos para o outro lado da história. Nem tudo que é verde é saúde, nem toda verdura é inofensiva. E a verdade é que depois dos 60 anos, o corpo passa a reagir de maneira diferente e certos alimentos podem virar verdadeiros sabotadores do bem-estar. Um exemplo clássico disso é a berinjela. Ela é muito usada em receitas tradicionais, tem fama de detox e está presente em muitas dietas. Mas o que pouca gente sabe é que em algumas pessoas, especialmente com doenças inflamatórias ou autoimunes, a berinjela pode ser um problema sério. A razão está em um grupo de substâncias chamadas alcaloides, presentes naturalmente na berinjela.
Essas substâncias em pessoas sensíveis podem aumentar a inflamação, causar dores articulares, inchaço, problemas digestivos e até uma sensação constante de cansaço. Temos o caso real de Maria José, uma mulher de 68 anos de Belo Horizonte com artrite reumatoide. Ela comia berinjela regularmente, acreditando que estava fazendo bem ao corpo, mas toda vez que comia, acordava no dia seguinte com dores fortes nas articulações, especialmente nas mãos e nos joelhos. Foi só quando parou de consumir que percebeu a ligação direta entre a berinjela e os sintomas. E isso acontece com mais frequência do que se imagina. Pessoas com artrite, fibromialgia, doenças da tireoide como Hashimoto ou mesmo digestão lenta, podem piorar bastante com o consumo frequente de berinjela. Mas há formas de reduzir os efeitos negativos. O ideal é descascar a berinjela e deixá-la de molho em água com sal por 30 minutos antes de cozinhar. Isso ajuda a diminuir a concentração de alcaloides. Também é melhor evitar frituras e preparações muito pesadas. E o mais importante, escute o seu corpo. Se depois de comer berinjela você se sente mais pesado, com dor ou confuso, talvez ela não seja o alimento ideal para você. Já teve alguma reação estranha depois de comer berinjela? Conta aqui pra gente e aproveita para deixar seu like se esse conteúdo está te ajudando a olhar sua alimentação com outros olhos. Quem não tem lembranças afetivas com o milho? Está nas sopas, no cuscuz, na canjica, nas pipocas de domingo. Mas apesar de parecer um alimento inofensivo e até saudável, o milho pode ser um verdadeiro gatilho de desequilíbrios para pessoas acima dos 60, principalmente para quem tem problemas com glicose, insulina ou tireoide. O milho tem índice glicêmico alto, ou seja, ele eleva o açúcar no sangue muito rapidamente. Em pessoas com resistência à insulina, pré-diabetes ou hipotireoidismo, isso pode ser especialmente perigoso. O corpo é obrigado a produzir muita insulina para dar conta e isso ao longo do tempo pode levar a diabetes tipo 2, ganho de peso, fadiga crônica e até problemas cardiovasculares. E tem mais. O milho, especialmente o milho processado, como cereais, pipoca de micro-ondas e farinha de milho refinada, contém substâncias como lectinas, que são de difícil digestão. Em pessoas com intestino mais sensível ou com doenças autoimunes, essas substâncias podem atravessar a barreira intestinal e ativar reações inflamatórias e hormonais. Temos o caso de seu Antônio, de 66 anos, de Fortaleza, que fazia tudo certo. Evitava açúcar, refrigerantes, pães brancos, mas continuava comendo milho todos os dias. Resultado, sua glicose continuava alta e ele não entendia o porquê. Foi só quando reduziu o milho da dieta que seus níveis de energia voltaram e a glicemia finalmente começou a cair. Mas atenção, não é necessário cortar o milho completamente, a menos que você perceba reações negativas. O importante é observar como seu corpo reage. Sente cansaço, inchaço ou sonolência depois de comer milho? Fique atento. Dicas para reduzir os riscos. Prefira o milho cozido na espiga em vez de industrializados. Evite pipoca de micro-ondas, cereais de milho e tortilhas processadas. Alterne com vegetais de baixo índice glicêmico, como brócolis, couve-flor e abóbora. Você ama milho? Já percebeu como seu corpo reage depois de comer? Comenta aqui. Deixa seu like se essa informação te ajudou a enxergar o milho de forma diferente. A batata está em quase toda casa. É ingrediente de receitas afetivas, acompanha carnes, vai no purê, nas sopas e nos pratos mais simples. Mas o que muita gente não sabe é que a partir dos 60 anos ela pode se tornar uma fonte silenciosa de inflamação, desregulação hormonal e envelhecimento acelerado. O motivo? A batata tem um índice glicêmico muito alto. Isso significa que, ao ser ingerida, ela se transforma rapidamente em açúcar no sangue. Para o corpo de uma pessoa jovem e saudável, isso não é um grande problema. Mas para quem está na terceira idade, com o metabolismo mais lento, possível resistência à insulina ou disfunções da tireoide, esse pico de glicose pode causar estragos. Picos de glicose exigem grandes quantidades de insulina. Com o tempo, o pâncreas se esgota e o corpo perde a sensibilidade à insulina. O resultado? Diabetes tipo 2, cansaço extremo, gordura abdominal e falhas cognitivas. Além disso, a batata pode piorar a pressão arterial quando consumida com muito sal, como é comum no purê, na batata frita ou na batata assada muito temperada.
Esses preparos agravam a retenção de líquidos e aumentam a inflamação interna, especialmente em quem já vive com pressão alta ou problemas cardíacos. Temos o caso de Dona Margarete, 70 anos, de Porto Alegre, que comia batata quase todos os dias em purês e assados. Com o tempo, passou a se sentir mais inchada, cansada, com picos de pressão. Ao reduzir o consumo e trocar por vegetais com baixo índice glicêmico, seus sintomas melhoraram drasticamente. E o mais curioso, a forma como a batata é preparada muda tudo. Se for cozida demais ou frita, seu índice glicêmico explode. Mas se for cozida com casca no vapor e acompanhada de azeite de oliva ou canela, o impacto no açúcar do sangue é menor. Dicas importantes. Coma a batata no máximo 1 ou 2 vezes por semana. Sempre que possível, mantenha a casca que contém fibras. Evite frituras, purês industrializados e batatas muito cozidas. Você sabia disso tudo sobre a batata? Já percebeu como ela te afeta? Comenta aqui e aproveita para deixar o like se essas dicas estão te ajudando a rever sua alimentação. Depois de tantos alertas e descobertas, você pode estar se perguntando: tá, mas o que eu coloco no prato agora? E é exatamente isso que nós, especialistas em saúde e vitalidade na maturidade, respondemos agora, compartilhando uma receita simples, prática e extremamente poderosa para quem já passou dos 60. Essa receita une 3 super verduras que combatem a inflamação, equilibram o açúcar no sangue, protegem o coração, a memória e ainda ajudam na digestão. E o melhor, é fácil de preparar e pode ser feita com ingredientes que você encontra em qualquer feira. Anota aí os ingredientes principais. 1 xícara de brócolis cozido no vapor, no máximo 5 minutos para manter o sulforafano. 1 xícara de repolho roxo cru, finamente ralado. 1 punhado de espinafre, salteado rapidamente, 1 a 2 minutos, com azeite de oliva. 1/4 de maçã verde ralada para dar frescor e leve doçura natural. 1 punhado de nozes picadas que oferecem gorduras boas e ajudam na memória. Para o molho, 1 colher de sopa de azeite de oliva extra virgem. Algumas gotas de limão fresco. 1 pitada de cúrcuma em pó. Misture todos os ingredientes em uma tigela, regue com molho e sirva tépida ou em temperatura ambiente. O contraste de texturas, o crocante do repolho roxo, o macio do espinafre, a firmeza do brócolis e o toque da maçã, torna essa salada agradável ao paladar e excelente para o corpo. Segundo nossa experiência, o melhor momento do dia para consumir essa receita é no almoço, pois ela ajuda a manter a glicemia estável durante a tarde, evita a fadiga pós-refeição e favorece uma digestão leve. E se quiser um combo ainda mais poderoso, acompanhe essa salada com uma infusão digestiva, como chá de gengibre ou erva doce. O que achou da receita? Vai testar em casa? Escreve aqui nos comentários. E se esse conteúdo te ajudou, compartilha com alguém que precisa aprender a comer melhor depois dos 60. Não esquece de se inscrever no canal Saúde e Vitalidade e ativar o sininho para não perder nenhuma dica que pode transformar sua saúde.